Então, um bom dia a todos e realmente um Feliz Natal, né? Para quem eu não vi. Aqui eu vou ter algumas... Como a gente está com cachorro, de vez em quando vão ter alguns latidos, tá? Então, não se preocupem que está tudo bem. A gente chegou ontem aqui na praia, eu e a Gala, veio aqui, vai ficar uma semana, vai estar passeando. Então, que vai ser um tempo para recarregar as energias, né? Mas, primeiramente, muito bom dia a todos, que Deus abençoe, que a gente tenha um domingo abençoado com a família, uma semana abençoada também. E Feliz Natal novamente àqueles que eu não vi. Quem teve o privilégio de ver a cantata no domingo também, com certeza teve a oportunidade de sentir a presença de Deus. Foi um momento muito maravilhoso, muito gostoso mesmo. Até a gente bateu o recorde, né? Se eu posso dizer isso, na questão de audiência ali. Então, teve muitas visualizações, muitas pessoas viram, muitas pessoas foram impactadas e o alcance ali da live, da cantata, foi algo extraordinário. Então, foi a resposta das orações de todos, né? Apesar do pouco tempo que a gente teve para ensaiar, foi algo que surpreendeu a todos. Então, com certeza, teve um impacto muito, muito grande na vida de muitas pessoas, muitas delas que talvez a gente nem conheça, né? Nem saiba quem são. Mas foi um momento muito maravilhoso. Então, vamos continuar o texto, né, de João 10, a lição de semana passada. Eu gostaria de iniciar orando, pedindo a Deus sabedoria, graça, e que seja um momento de muito aprendizado e muito conhecimento da palavra, e que Deus venha estar nos usando, realmente nos ensinando através da sua palavra. Amém? Deus, Pai, eu quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua soberania. Deus, eu quero te agradecer também pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o bom pastor das nossas almas. O Senhor é o bom pastor que cuida de nós, que nos guarda, que nos livra de todo mal, que nos protege. Obrigado, Pai, porque o Senhor está acima de qualquer problema, Pai. O Senhor está acima de qualquer dificuldade. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dirige. Pai, nos dê sabedoria através do Teu Santo Espírito, Pai. Fale aos nossos corações essa manhã, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor quer ensinar aos nossos corações. Pai, abençoe a vida de cada um dos irmãos que nos assiste, Pai, que está nessa transmissão. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que não puderam ver também. Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada irmão que está de férias, que está viajando, Pai. Que o Senhor esteja protegendo. Pai, que nós tenhamos um domingo abençoado em família, aonde estivermos. No Teu santo nome poderoso que oramos. Amém. Amém, irmãos. Continuando com a lição, quero fazer só um breve resumo, né, do que a gente viu semana passada, que foi sobre o bom pastor. A lição essa que foi tratada, que é uma lição muito maravilhosa, que trata realmente de um Jesus sendo o condutor das nossas vidas, sendo Jesus o pastor das nossas almas, aquele que nos dirige, aquele que nos conduz, aquele que nos tira realmente de problemas, aquele que está conosco em meio aos problemas, e aquele pastor que não só nos tem ali no aprisco, no curral, mas também nos leva a pastos verdejantes. E a gente viu 2 pontos semana passada, que foi seguido por suas ovelhas, e esse pastor ele é seguido pelas suas ovelhas. As ovelhas conhecem a sua voz, as ovelhas ouvem a sua voz, as ovelhas também deixam de seguir falsos mestres, falsos pastores. E ele também é um provedor das suas ovelhas. É esse pastor que nos tira do aprisco e nos leva a pastos verdejantes, a caminhos realmente aonde a gente pode se alimentar, onde a gente pode ser conduzido por ele. Ele nos protege do mal, do lobo, daqueles malfeitores, dos ladrões, dos salteadores. Ele nos protege de tudo aquilo que pode nos fazer mal e nos alimenta com sustento, com provisão, com bênçãos espirituais, materiais, enfim. Então, é maravilhoso saber que ele não só apenas, né, nos tem ali guardado naquele curral, mas ele também nos tira
daquele curral e nos faz conhecer realmente uma vida plena, uma vida onde ele pode estar ali, indo adiante de nós, indo à frente de nós, nos conduzindo, mostrando o caminho, nos dando a direção. Então, hoje eu quero tratar sobre 3 pontos específicos aqui para terminar a lição. O primeiro deles é desprezado pelas não ovelhas, que é o ponto 3, que está nos versículos 22 a 24, eu quero ler eles, que fala o seguinte: a festa da dedicação, o povo rejeita Jesus, é o tema. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Sabe que aqui é um ponto muito interessante, porque nesse momento, tanto as pessoas que seguiam Jesus, ele caminhava, ele já fazia milagres, e aqui nesse ponto, muitas pessoas ainda não reconheciam o ministério de Jesus, não reconheciam ele como sendo o Messias, como sendo o Salvador, até porque o povo judeu esperava alguém revolucionário, alguém que realmente chegasse ali e fizesse uma revolução, assim como Judas Macabeus, assim como outros nomes muito importantes das vidas dos judeus, que eram pessoas revolucionárias, pessoas que tinham realmente muitos seguidores e faziam algo muito nobre em direção a Roma. O povo judeu era muito castigado pelos romanos, era muito realmente tido como escravo pelos romanos. Quem comandava naquele período ali, quem ditava as regras era o povo romano, era o romano, de fato, e os judeus eram muito castigados, eram muito assolados por isso. E o povo judeu esperava um Jesus, alguém como Messias, alguém que ia revolucionar, ia tirar essa opressão de cima do povo judeu em relação a Roma. E Jesus, em nenhum momento, a intenção dele era essa. A intenção de Jesus sempre foi mostrar o reino dos céus, sempre foi realmente levar o povo judeu a entender que ele era o Deus Todo-Poderoso e que o reino, o nosso reino, não era dessa terra, que a nossa vida, a nossa salvação não era aqui nessa terra. Ele não veio nos salvar de uma opressão de Roma ou de uma opressão terrena. Ele veio realmente nos dar a oportunidade de ter uma vida eterna além deste mundo. E naquele momento, para o povo judeu, quando ele via Jesus sendo alguém que era humilde, alguém que fazia milagres, que salvava as pessoas, que a intenção de Jesus sempre foi resgatar o homem que estava perdido no pecado para dar uma oportunidade de vida eterna, isso não bastava para o povo judeu, porque na mentalidade dele ele estava esperando sim alguém que revolucionasse realmente, tirasse totalmente essa opressão de cima de Israel. Quero ler um trecho que eu acho bem bacana na revista, que fala sobre a festa da dedicação, depois de o templo ter sido profanado durante 3 anos, com a instituição do pagão por Antíoco Epifânio, erigindo um altar idólatra, Baal Shammai, Senhor do céu. Em cima do altar de Deus, o lugar sagrado foi reconquistado por Judas Macabeu, e o templo foi reconsagrado ao uso apropriado em 25 do mês de Quisleu, 14 de dezembro de 164 a.C., a festa da dedicação, Hanukkah. Pode ter sido originalmente a festa do solstício de inverno, que até hoje é comemorada como festa das luzes. Os judeus comemoravam a data acendendo lâmpadas ou candeeiros em suas casas, diferente das outras festas. Esta não tem sua fundamentação na Bíblia, mas na tradição judaica. Esse pequeno comentário ele está ali na revista. Então, é importante ressaltar aqui que essa festa das luzes, ou festa da dedicação, o templo estava totalmente destruído já. Ele tinha ali até, foi interessante, quero ler isso, que teve um Antíoco Epifânio. A festa da dedicação era inverno. No grego, a palavra aqui traduzida por dedicação significa renovação. Esta festa era realizada no dia 25 de Quisleu, novembro a dezembro, durava 8 dias, e era efetuada a fim de comemorar a purificação do templo e do altar por Judas Macabeu.
em 165 a 164 a.C., 3 anos exatos após terem sido aqueles contaminados por Antíoco Epifânio. Assemelha-se extraordinariamente às celebrações da festa dos tabernáculos, o que evidentemente era feito de modo deliberado. Diferentemente das festas religiosas mais importantes, podia a festa da dedicação ser celebrada tanto fora como dentro da cidade de Jerusalém. Por causa da iluminação nessa ocasião utilizada, uma característica proeminente para comemorar o retorno da luz divina ao templo. A festa era algumas vezes também chamada de Festa das Luzes. Sabe que é maravilhoso a gente entender sobre essa festa, porque o templo ele foi destruído pelos sírios, e até os sírios fizeram uma profanação ali no templo, sacrificando um porco dentro do templo. E para o judeu, o porco ele era um animal imundo, né? Ele era um animal totalmente contaminado, e para o judeu, até hoje, se tu vê os judeus ortodoxos, judeus ainda que são, nem precisa ser ortodoxos, mas judeus messiânicos também, eles têm o porco como algo impuro, como algo realmente que não se pode comer. Eu me lembro que, não sei se muitos sabem, aqui até podem ver, a Gabi provavelmente vai rir, mas eu venho de uma família de origem judaica, né? E lá em Manaus isso é muito forte. Eu tenho alguns primos, bichinhos, e eles não comem porco. Quando eu cheguei aqui no Sul, nem por questão de religião mesmo, mas questão de tradição, a minha família, por parte da minha mãe, eles não comiam porco, né? Eles não comiam porco porque passou de pai para filho, para tio, mas nós sempre fomos evangélicos, mas tinha isso muito enrustido na família, essa questão de não comer carne de porco. E eu me lembro que quando eu vim aqui para o Sul, eu comecei a comer aqui no Sul, comecei a comer na casa do seu Valdemar até, foi a primeira vez que eu comi porco. Então, e quando eu provei aquela carne, eu vi que era boa e eu não parei de comer, né? Então, até hoje estou comendo demais. Mas, assim, é muito interessante, porque o judeu mesmo, o judeu que segue, vai em sinagoga, ele não pode comer. Ele tem o porco como um animal que é totalmente puro, que o judeu não deve comer. E nesse templo, os assírios fizeram algo que profanou totalmente o templo. Eles consagraram o porco ali dentro. E para o povo judeu, isso era algo muito, muito ruim. Assim, era algo que machucava muito. Não só eles foram assolados pelos assírios, como os assírios chegaram lá no templo, profanaram todo o templo. Então, essa festa aqui da dedicação, ou a festa da consagração, ela representa isso, representa o retorno realmente da graça de Deus sobre o tempo. Tanto que eles começam, essa festa é conhecida como a festa das luzes, como a festa onde cada um deles, cada família acende um candeeiro, um candelabro, acende uma luz representando a graça divina, representando realmente o retorno da graça de Deus sobre esse tempo. E isso é interessante, até nos lembra, nos faz voltar alguns anos lá na igreja, onde a gente fez um teatro que falava sobre a igreja perseguida, e no final ali daquele teatro, todo mundo tinha uma vela na mão, representando, e as luzes foram desligadas, e a gente acendeu aquelas velas. E até um tempo atrás também o pastor fez isso de uma forma mais contemporânea, que foi através dos celulares, ele acendeu os celulares. Então, fica uma imagem linda de luzes, onde há trevas, resplandece a luz. E é isso que essa festa realmente representava. Representava a festa da consagração, representava a volta da graça de Deus através das luzes, realmente. E isso era interessante. Mas aqui, mesmo mediante essa festa toda, o povo de Deus esperava alguém que revolucionasse, alguém que realmente fizesse a diferença, não só apenas como um milagre, salvando pessoas, curando cegos, ressuscitando mortos, curando paralíticos. Para o judeu, isso era algo realmente bom, mas não era suficiente. Ele esperava que Jesus, como Messias, revolucionasse, tirasse essa opressão que estava sobre Israel, que era imposta por Roma, né? Então, ele era totalmente desprezado, ele não foi visto como sendo o Messias, só como uma pessoa boa. E é interessante que hoje, se a gente levar para os nossos dias também,
Muitas vezes a gente espera um Jesus que simplesmente faça um milagre na nossa vida. E não só o milagre, a gente não entende como um milagre somente a salvação, porque a Bíblia fala que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu creio profundamente que a salvação é um milagre divino. A salvação é a redenção, a salvação tem a ver com a minha história de vida. Antes eu estava totalmente desengarrado, sem pastor, mas hoje, através da graça de Cristo, eu tenho a vida eterna, tenho a salvação. Para mim, o maior milagre é esse. E hoje, como cristãos, geralmente a gente tenta trocar, fazer uma vida de troca com Deus. Se tu me der isso, eu começo a ler mais a Bíblia. Se tu me der isso, se eu ganhar tal coisa, eu vou ser mais firme na igreja, eu vou começar a ir nos cultos de quarta, ir nas EPDs. E nos cultos de domingo eu não vou faltar, vou começar a orar mais, ler mais a palavra. E eu acredito que a gente não é diferente do povo judeu. A gente muitas vezes vê Jesus simplesmente como um Deus que faz milagres, mas não um Deus de relacionamento. Não um Deus realmente que a gente tem que andar com ele, tem que caminhar com ele. Porque se a gente ter na nossa mente que o bom pastor, ele não é um Deus, um pastor, alguém, um líder, simplesmente que nos tira de algo ali que nos protege, mas é um Deus que nos acompanha, um Deus que nos dirige. Se a gente tem essa mentalidade, a gente começa a entender que Deus ele não simplesmente veio ao mundo para nos dar salvação, para nos levar para o céu. Deus, sim, quer ter um relacionamento conosco, quer ter uma intimidade conosco, quer ter realmente uma vida diária de comunhão e de relacionamento, de intimidade. Esse é o Deus que a gente serve. E esse tema aqui, para mim, ele me fez pensar muito, realmente, quantas vezes a gente não tem desprezado o pastor realmente das nossas almas. Aqui a gente vê o povo judeu, olhando para o texto, foi o povo judeu que desprezou o Messias, que desprezou Jesus. Até hoje a gente vê, se a gente olhar, só um pouquinho que travou aqui. Alô? Alô? Estamos ouvindo. Tinha travado aqui. Se a gente, aqui a gente está falando do povo judeu que rejeita Jesus como sendo o Messias. Mas quantas vezes nós, como filhos de Deus, a gente não tem rejeitado a soberania e o senhorio de Cristo em nossa vida? Porque rejeitar não é simplesmente eu negar a sua messianidade, a sua redenção, a sua glorificação. Não é simplesmente negar quem Jesus é, mas sim, a partir do momento que eu deixo de consultar esse Deus, deixo de seguir esse Jesus, eu já estou negando, eu estou, de certa forma, rejeitando a minha vida. Quando eu começo a ouvir, como a gente viu ali nos versículos anteriores, que as ovelhas, elas ouviam a voz do bom pastor, e quando outros pastores, outros salteadores falavam, elas não seguiam, elas fugiam dessas vozes, porque elas conheciam quem era o verdadeiro pastor. Mas, de certa forma, muitas vezes a gente tem também se afastado, tem desprezado esse senhorio de Cristo. E aqui eu gostaria de levantar, de colocar um momento, um tempo, para a gente compartilhar sobre isso, para a gente dialogar sobre isso. Em que momento, talvez, a gente pode desprezar esse senhorio, desprezar esse senhorio? Porque a gente, quando olha a Bíblia, a gente vê o povo judeu e fala, nossa, o povo judeu, como ele rejeitou Cristo? Se Jesus caminhava, se Jesus falava milagres, se Jesus em todo momento falava que o reino dos céus estava vindo, estava chegando, é chegada a hora. É muito fácil a gente olhar para o povo judeu e colocar essa culpa neles. Nossa, mas o povo judeu ele fez muito errado de ter rejeitado aquilo. Claro que tinha um propósito em tudo isso. Mas nos nossos dias, como é fácil a gente rejeitar também esse Senhor. É muito fácil recebê-lo como Senhor da minha vida, como Salvador, mas não como Senhor. Então, eu entender que Jesus só é meu Salvador é muito problemático, porque ele é meu Salvador, sim, mas ele é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha alma, é quem me confia, é quem me dirige. Então, eu gostaria que
abrir esse espaço aqui para a gente compartilhar sobre isso, sobre esse desprezo nosso em relação a Cristo. Em que momento, talvez, a gente pode desprezá-lo? Assim, se a igreja como um todo, ela tem momentos específicos que ela tem desprezado Jesus, e como isso interfere no nosso relacionamento com ele. Se ninguém tem algum comentário, eu vou continuar. Beleza, então. Aqui tem um trecho aqui do J.C. Ryle, que é um escritor bem conceituado, e ele fala algo bem interessante. Ele fala o seguinte: alerta para que não fiquemos surpresos se vemos isso acontecer hoje. A natureza humana é sempre a mesma. Enquanto o coração do homem não possui a graça de Deus, devemos esperar que ele continuamente despreze o Evangelho de Cristo. Aqui, se a gente entender que o Evangelho de Cristo, que a graça de Deus, ela é algo que nos constrange, o amor de Deus nos constrange, a gente jamais vai desprezar essa graça, jamais vai desprezar esse Evangelho. Porque a graça de Cristo, a graça de Deus, quando ela realmente se desenvolve, ela nos toca, é impossível eu deixar de acreditar que Jesus pagou um alto preço pela minha vida, que ele é o meu Salvador, o meu Senhor. Porque a graça dele é entender quem eu sou de fato, que eu sou um pecador, eu sou merecedor de morte eterna, de separação eterna de Deus pelo meu pecado, que a graça de Deus, o que ela faz? Ela me dá algo que eu não mereço, ela me dá algo que é totalmente cheia do amor de Deus. E ele não fez aquilo, ele não morreu simplesmente para me dar a vida eterna. Ele morreu, sim, Jesus morreu porque ele obedeceu, ele foi obediente até a morte. Ele cumpriu o propósito de Deus. O propósito dele era obedecer ao seu Pai. Jesus obedeceu até a morte do Pai. O propósito de Deus foi cumprido em Jesus Cristo. Então, ele não morreu simplesmente para nos dar uma salvação, para nos dar a vida eterna. Ele morreu também para cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi salvar, resgatar e salvar o que se havia perdido. Resgatar a mim e a você. Esse foi o propósito de Deus em todo momento. Ele queria voltar a ter um relacionamento conosco. Jesus veio, morreu e pagou um alto preço pelas nossas vidas. Então, quando a gente vê esse tema sobre desprezado pelas não ovelhas, no fato que o povo de Deus, aqueles que não eram ovelhas, desprezaram, realmente negaram, deixaram de lado, não reconhecendo a sua senhoria, a sua necessidade. Porque aquele que é ovelha de Cristo vai ouvir sua voz, vai reconhecê-lo, e vai andar, vai caminhar com ele. No ponto 4 ali também, a gente vê sobre o protetor de suas ovelhas. Deus, através de Cristo, é maravilhoso saber como, até lá no início, já foi falando um pouco sobre isso, mas aqui na revista inteira, de novo, essa questão, a partir do versículo 25 a 30, que fala sobre a proteção das ovelhas. E fala o seguinte: Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha que incrível. Aqui Deus está falando de novo que as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem. E aquelas que não são ovelhas não ouvem, não reconhecem Jesus como Messias. Então, nos nossos tempos, a gente tem sim o dever de pregar o evangelho e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Tem o dever sim de proclamar as boas novas de salvação, mas nós não sabemos quem são as ovelhas e quem não são. O nosso dever é pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Mas quem realmente não é ovelha não vai entender a mensagem do evangelho, não vai compreender a mensagem do evangelho. E a nossa missão aqui é proclamar as boas novas de salvação a toda e qualquer criatura. Não é decidir quem eu vou evangelizar e quem eu não vou. Mas a gente tem que ter bem claro que existem ovelhas, aquelas que vão entender, que vão seguir a voz do mestre, mas aquelas que não vão, por mais que falem, não vão entender, não vão compreender sobre esse evangelho de salvação, sobre esse evangelho de redenção. E aqui fala sobre essa propriedade. Aqueles que ouvem a minha voz, creem, essas são as minhas ovelhas. Essas me ouvem, essas me seguem. E algo ali no versículo 28 fala: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso aqui é incrível, porque aqui me dá um sentido de totalmente propriedade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Jesus é o próprio Jesus que nos dá a salvação. É o próprio Jesus que nos dá a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna, não é outra pessoa, não é outro caminho, não é outro pastor, é somente Jesus Cristo. Aqui a gente tem que levar em consideração que há muitos falsos profetas, muitos falsos profetas, pastores, que tentam realmente nos dizer que a salvação está neles, que não nos apontam a Cristo. Se a gente vê o relato histórico, a gente vê, eu comentei mesmo agora sobre Judas Macabeus, se a gente lê o livro de Macabeus, que é um dos livros apócrifos, a gente vê que Judas foi um judeu muito fervoroso às tradições judaicas, alguém realmente que sempre procurava fazer o bem, só que era alguém totalmente revolucionário que em nenhum momento ele apontava a Jesus. Ele apontava agora para si mesmo. Ele foi alguém que revolucionou, tirou esse poderio romano, ele entrou em guerra contra Roma para libertar o povo judeu. E até hoje, se tu vê, Barrabás também foi um líder religioso ali para o povo judeu e fez muitas coisas boas, que era alguém que realmente revolucionava, que tinha seguidores. De certa forma, ele era um pastor. De certa forma, pastor não representa somente o nosso pastor, o pastor Reginaldo, ou o pastor Elesur, o pastor Rafael, aquele que está na frente de um púlpito. Não, o pastor é todo aquele que tem seguidores, conduz, tem a ver com liderança. Então, nós temos hoje um bom pastor, o mestre, que é Jesus, mas nós temos pastores falsos também, que a intenção deles é nos desviar do caminho, realmente é nos levar a caminhos tortuosos, caminhos e, no fim, o seu fim é a morte. E aqui é incrível, interessante ver no versículo 8, que é uma promessa para nós, e Jesus fala: eu lhes dou a vida eterna. Então, uma certeza que a gente tem que guardar no coração. Quem nos dá a vida eterna é Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala: graças a Deus, quem nos dá a vitória é Cristo. É Jesus quem nos venceu a morte. Foi Jesus que nos deu a vida eterna. É essa garantia que a gente tem. Ele não continua, não termina aí. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E aqui, jamais perecerão, não tem a ver com tristeza, não tem a ver com fome, não tem a ver com isso, com essas coisas materiais, tem a ver com vida eterna, não se perde a salvação. Esse é um versículo tema, um versículo chave para a gente ter total convicção que não se perde a salvação. Porque aqui o perecerão não tem a ver com coisas terrenais, porque o crente, sim, ele sofre, ele chora, ele se
acontece, ele perde entes queridos, ele sim passa por muitas tribulações. Por isso, perecerão não tem a ver com isso, perecerão tem a ver com vida eterna. Jesus falando, eu te dou a vida eterna e jamais perecerão. Aqui tem a ver que jamais perderão a vida eterna. Então, assim, é uma condição que a gente tem que ter no nosso coração, que a salvação quem dá é Jesus e só Ele, e uma vez dada, jamais é tirada. Então, aqui cai por terra esses argumentos de muitas pessoas que falam que a salvação ela é temporal. Hoje eu estou salvo, amanhã não. Amanhã, se eu pecar, eu perdi a salvação. Hoje eu estou santo, eu estou fazendo o meu devocional, estou lendo a Bíblia, mas se amanhã eu pecar, eu já perdi a salvação. Tá, mas espera aí. A salvação, a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, e Jesus morreu única e exclusivamente vez, só foi uma vez. Então, se eu falo que eu perco a salvação, que hoje estou salvo e amanhã não, eu tenho que matar Jesus o tempo todo. Porque Jesus, a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, se eu entrar nessa paranoia, dizendo que a salvação se perde, eu tenho que procurar algum versículo aí na Bíblia que fala que Jesus está morrendo o tempo todo e não fala. E a palavra de Deus fala que uma vez ele morreu e já essa vida, essa morte dele deu a redenção, deu a salvação. Então, esse é um versículo para a gente realmente guardar, grifar, marcar, colocar ali na nossa Bíblia como um versículo chave realmente para combater irmãos nossos, muitas vezes, que acreditam na perda da salvação, que acreditam nessa gangorra espiritual, essa gangorra que hoje estou salvo, amanhã não, amanhã se eu pecar, se eu vacilar, eu perdi a salvação. É claro que é um ponto muito, é uma linha muito tênue, isso é um assunto muito complicado, a gente poderia debater bastante sobre essa questão de irmãos nossos que têm esse conceito de perda de salvação, algo que eu não creio e algo que eu não vejo nas Escrituras, porque o próprio Deus nos protege, o próprio Deus é Ele, é Deus, é Jesus que nos dá a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, olha só que promessa, são 3 promessas maravilhosas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Essa convicção que a gente tem que ter guardada para sempre no nosso coração. E quem nos dá a vida, quem nos dá a salvação é Jesus. Eu jamais vou perder a salvação e que ninguém vai me arrebatar da mão do Mestre. E é sensacional. O capítulo 4 fala sobre isso, sobre essa proteção das suas ovelhas. Jesus, como pastor, ele protege a cada um de nós de uma maneira sensacional, especial. Ele nos guarda contra todos os malfeitores, todos os salteadores, todos os ladrões, aqueles que querem desvirtuar o propósito central, que é Cristo. Ele supre as nossas necessidades, ele nos protege, ele sabe que aquilo que a gente necessita, ele vai realmente cuidar da nossa saúde. Em todo momento, ele cuida de todos os âmbitos, assim como os currais, quando as ovelhas estavam ali, eram protegidas por todos os lados. É isso que Deus faz. Ele nos protege em todos os lados. Só que essa proteção tem muito a ver com a vida eterna, com algo que é eterno, com a salvação. Isso não faz, essa proteção não faz que a gente não tenha sofrimento aqui. Porque o próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, assim, Jesus já falou lá atrás, que nós teríamos aflições, mas tem bom ânimo. Então, assim, Jesus, em nenhum momento ele fala, meu filho, a partir do momento que tu aceitar como o único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida, teus problemas irão acabar. Essa promessa a gente não vê em nenhum lugar na Bíblia. Essa promessa de negação de problema não existe. Essa promessa é uma promessa falsa. Muitos pastores e mestres falam, sim,
que o crente não pode desadoecer, que o crente não pode ser pobre, que o crente não pode passar por dificuldade. Eu não vejo esse momento algum na Bíblia. Alguns até falam que Jesus era alguém rico, era alguém poderoso. Cara, mas eu não entendo aonde está isso na Bíblia, porque Jesus, em nenhum momento, ele veio aqui para realmente colocar o seu reino como algo material. O seu reino sempre foi visando o reino de Deus, algo espiritual, sempre foi salvar as nossas almas. Então, quando a gente coloca esse senhorio de Deus como algo material, como algo que eu não posso passar por dificuldade, é algo realmente que eu tenho que cuidar esse conceito. Porque o próprio Tiago fala, né? Tende por grande alegria o passar por grandes tribulações. Quando eu leio esse versículo, eu não consigo compreender ele direito, porque assim, como eu vou ter a alegria de uma dificuldade que eu estou passando? Se eu pensar assim, simplesmente na caixa, eu vou entrar em parafuso. Como que eu vou ter grande alegria passar por fome, perdi o emprego, meu pai está morrendo, eu estou com um filho doente, enfim, como que eu vou me alegrar com tudo isso? Se a minha vida está um caos, olhando para a vida de Jó, como Jó ia se alegrar com toda aquela desgraça que estava na vida dele? Agora, Jó não se alegrou simplesmente na desgraça, porque ele não se alegrou na desgraça. Quando o Tiago está falando, tem por grande alegria passar por várias tribulações, quando a gente está tribulado, a gente entende quem é o meu refúgio e fortaleza, quem eu tenho que colocar toda a minha força em Deus, é Deus que controla a minha vida, é Ele que me guia. Então, eu entendo que eu não sou ninguém e que eu dependo exclusivamente do Mestre, de Deus. Quando eu entendo isso, aí sim eu vou me alegrar nas tribulações que eu estou passando, porque Deus me conduz, é Deus que me protege, é Ele que me direciona. Então, como Paulo fala, quando sou fraco, sou forte. Porque quando sou fraco, no sentido não que eu sou fraco, não estou fazendo exercício, eu tô gordinho, não. Quando eu sou fraco, tenho a intenção de falar quando eu estou entendendo quem eu sou um pecador, e sou totalmente dependente de Deus. Então, é isso que nos alegra sermos filhos de Deus, né? Deus é o nosso pastor, é o pastor das nossas almas, ele nos alimenta, ele nos deu a salvação, ele nos deu a promessa que jamais pereceremos, e ele nos deu a promessa que ninguém nos arrebatará da sua mão. Eu não sei você, o que tu sente em relação a isso, mas é algo que realmente isso deve nos compreender. Como nós, pecadores, não tendo nada a oferecer para Deus, a gente pode ler esse versículo e ficar simplesmente como um texto só, mais um texto na Bíblia. A gente tem que ler esse versículo e sim entender, nossa, eu fui realmente resgatado por Deus, sem merecimento algum, porque isso é graça. Ele me deu a vida, ele me disse que eu jamais perecerei e ninguém vai me arrebatar da sua mão. E o texto continua, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do pai ninguém pode me arrebatar. Eu e o pai somos um. Olha que incrível. Olha que incrível. Aquilo que o pai deu, ninguém pode tirar da mão dele. Então, assim, isso é uma certeza maravilhosa. Ninguém pode nos arrebatar da mão desse mestre. Ninguém. Então, não é pecado. Claro, somos pecadores. O pecado tem que ser Já diz algumas pessoas, né, eu não me lembro quem falou dessa frase, mas diz que o pecado na vida do crente ele é um acidente, e não um cotidiano, não é uma atitude do crente. Ele é um acidente que acontece no percurso. Porque nós somos pecadores, a gente vai continuar pecando, mas a vida do crente ela tem que ser uma constante negação ao pecado, constante negação de ações pecaminosas. A gente tem que andar nessa vida em direção à santidade o tempo todo, em direção a Cristo, olhando para o nosso autor e consumador da fé, que é Cristo, olhando sempre para Ele. A gente compartilhou isso semana passada,
sobre a vida de Paulo, quando ele fala, ser depois dos meus imitadores, como eu sou de Cristo. E até depois disso a gente conversou, eu e o seu Valdemar, né, sobre esse versículo. E até gostaria que ele compartilhasse o que ele estava falando no domingo passado, sobre esse texto específico ali de Paulo. Acho que o Valdemar não te ouviu, Dião. Seu Valdemar, me escuta? Está desligado o seu microfone, vai. Aperta no botãozinho depois do joinha. Tem um joinha, aí tem um microfoninho. Ele tá preto. Aperta e ele vai ficar branco. Ou verde, não sei. Não, depois, se eu conseguir, depois, se eu conseguir, o senhor fala, então, seu Valdemar. Mas o senhor está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Agora apareceu sua voz aí. Agora apareceu a voz. Agora está escutando? Estou escutando. Sobre o que Paulo escreve ali, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus, é que a gente não presta muita atenção na leitura, a gente passa na rapidez, assim, achando que Paulo é perfeito, só que Paulo não é perfeito. Paulo está dizendo assim, ó, quando eu estou assim como, né, ou seja, quando eu estou em Cristo Jesus, aquilo que eu estou vivendo de Cristo Jesus, isso vocês me seguem. Porque ele mesmo, num outro texto, fala que tudo aquilo que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, e o mal que ele não consegue, ele acaba fazendo. Então, Paulo não era perfeito, mas ele procurava seguir Jesus. Essa é a intenção do texto. Assim como ele procura viver Jesus, nós devemos também fazer. Mas sempre olhando no sentido de, assim como, seguir. Né? Não olhar para a vida de Paulo, mas aquilo da maneira como ele seguia Jesus. Amém. Obrigado, seu Valdemar. Não sei se alguém gostaria de comentar algo sobre o que a gente vem falando até aqui. Se alguém gostaria de reforçar algo, fazer algum comentário para corroborar ainda mais com o que vem sendo falado. Eu gosto muito de um texto, Dião, que está lá em Filipenses 3,15, que, parafraseado, ele diz o seguinte: se algum irmão tem alguma diferença teológica, como Paulo está falando, ou de postura em relação a nós, o caminho aconselhado para o cristão é acompanhá-lo para que a gente possa aprender com ele e ele aprender conosco até que a gente encontre o caminho da verdade. A hora que vocês desejarem, a gente pode tratar a respeito de algumas questões como a perda da salvação, tá? Que é um assunto importante,
Não pela questão da discussão teológica, mas mais pela questão da esperança, né? Porque há muitos irmãos que sofrem com isso, e eu acho que a gente deve se importar, ter simpatia com eles. Existem muitos textos bíblicos que falam sobre perda da salvação, tá? Apostasia e tudo mais. E então eu não posso dizer que nossos irmãos arminianistas clássicos que creem na perda da salvação, eles não têm motivos bíblicos para a posição deles. Eles têm sim. É claro que se você analisar os textos que eles têm, você vai encontrar a resposta ali e o sentido correto do uso do autor, tá? Mas isso é uma discussão que, se não busca esperança, se não busca o consolo, é infrutífera. Vai ser discussão à toa, como se diz, né? Vai ser tocar pó no vento. Mas a gente pode fazer isso, tá? Mas se vocês tiverem curiosidade, existem alguns textos que falam bastante sobre a perda da salvação, principalmente no livro de Hebreus, tá? Digamos, você pode pegar ali Hebreus capítulo 2, versículo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 6, Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 13, Hebreus capítulo 6, versículo 4, Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. E aí vocês vão lendo e depois, tendo alguma dúvida, a gente pode conversar no particular ou tal. Mas existe sim, infelizmente existem textos, infelizmente, entendo, que são mal interpretados, e isso leva a uma condição de medo, né? Vou dizer assim, nossos irmãos católicos, eles creem na perda da salvação, porque a teologia romana, ela crê na infusão da graça, né? Por isso que eles têm os sacramentos deles, os 7 sacramentos, que é isso que bem que tu falou, eu perco a salvação, aí eu vou lá, me confesso, volto a ter salvação de novo, eu vou lá, me caso, volto a ter salvação de novo, eu vou lá, recebo a hóstia, eu volto a ter salvação de novo, né? Mas é só para complementar assim, uma questão de curiosidade aí que você estava colocando a respeito do capítulo, tá bom? Obrigado, pastor. Mas alguém gostaria de compartilhar algo? Ou já está todo mundo meio que em clima de férias? Então, seguindo, a gente viu até agora 4 pontos, né? Que foi o primeiro, seguido por suas ovelhas, provedor de suas ovelhas, desprezados pelas não ovelhas e protetor de suas ovelhas. Agora, os versículos finais ali do capítulo fala sobre Messias prometido para as ovelhas, que está do versículo 31 ao 38, que diz o seguinte: os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês: eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se faço as obras do meu Pai, não acreditam em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram apedrejá-lo outra vez, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal,
mas tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram nele. É interessante aqui que, mais uma vez, Jesus é negado, a sua messianidade é negada. Realmente, mais uma vez, Jesus não é compreendido como sendo Messias, como sendo Salvador. Tentaram apedrejá-lo 2 vezes. Nesse texto aqui a gente vê 2 vezes os religiosos da época querendo apedrejá-lo. E quando eu li até a respeito dessa questão dos religiosos e até dos falsos profetas, falsos mestres, a gente vê 2 grupos muito fortes que lutavam muito, que tinham vários seguidores. E se a gente se tivesse um Instagram naquela época, com certeza esses 2 grupos seriam aqueles Instagrams, aqueles perfis que tinham mais seguidores, teriam milhões de seguidores cada um, que eram os saduceus e os fariseus. Então, homens profundamente religiosos, profundamente conhecedores da palavra, da lei de Moisés, profundamente conhecedores da palavra de Deus daquela época, mas que não viam em Jesus a messianidade, não viam em Jesus como Salvador. Viam, sim, apenas como alguém, talvez, bom, que fazia milagres, mas não... Em certo momento aqui, até nesse trecho, a gente vê que, em certo momento, esses religiosos quiseram apedrejá-lo por ele se dizer que era Deus, sendo filho de Deus. Então, aqui, não que Jesus faça uma defesa, porque isso eu acho muito irônico da parte de Jesus, porque Jesus sempre responde com a palavra, né? Ele sempre responde porque Jesus era o Verbo. E se a gente lê ali o primeiro versículo de João, fala que Jesus, ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, se a gente entender que Jesus é o próprio Deus, e ele, como sendo o próprio Deus, a palavra, tudo que ele fala tem a ver com a palavra de Deus, é interessante que tudo que Jesus responde, Jesus respondia com a palavra, né? Então, até no versículo ali, que ele tem mostrado a vocês muitas obras da parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? Ali, o versículo 34, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses, se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Aqui Jesus está fazendo uma referência aos Salmos 82. Eu não vou ler ele, mas que trata a respeito do julgamento divino sobre os homens que se fazem deuses e rebateu as acusações. Neste sentido, o argumento de Cristo é: se aqueles que se julgam deuses não foram reconhecidos pelo Pai como filhos, o que dizer daquele que é o próprio Deus e que se apresenta como filho de Deus? Em linhas simples, Jesus está dizendo: vocês usam peso, mas com 2 medidas. Aqui foi um trecho da revista que fala um pouco sobre esse diálogo que Jesus está tratando ali com esses religiosos, porque Jesus é muito, muito sábio quando ele, de certa forma, ele começa a falar quando tentam apedrejá-lo, Jesus fala, primeiro ele fala, tenho mostrado a vocês muitas obras da parte do Pai, e Jesus fala, tá, eu tenho mostrado várias obras, vários milagres, várias coisas, olha para trás, tudo que eu venho feito, todo o meu histórico, olha ali no meu perfil, todas as coisas que eu tenho realizado em bem de vocês, para o bem de vocês. E por qual delas vocês querem me apedrejar? E os judeus responderam, não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Então, assim, imagina, para o povo judeu, isso era totalmente
assim, desafiadora, totalmente uma afronta para o povo judeu. Como Jesus, sendo homem, estava se chamando de Deus, era o próprio Deus. Como ele estava se fazendo de Deus. Para o povo judeu, isso até hoje é algo que eles não entendem, porque eles não conhecem, eles não são ovelhas, eles não eram ovelhas, eles não conheciam a voz de Cristo. Eles realmente eram apenas muito conhecedores do Evangelho, muito conhecedores da palavra, mas eles não viam o próprio Deus sendo encarnado no Filho. Porque Jesus sempre veio, sempre foi humilde, alguém, e falo novamente, o judeu esperava alguém que fosse revolucionário, alguém que tirasse a opressão de Roma de cima deles. E Jesus, em nenhum momento, o propósito dele era esse. O propósito de Jesus sempre foi dar uma esperança, uma vida, uma esperança de uma vida eterna, de um reino celestial. Então, o judeu, quando olhava Jesus falando que ele era o próprio Deus, que ele e o Pai eram um, isso era uma afronta muito gigante. Então, a gente tem que entender, sim, todo o histórico, todo o contexto que está por trás disso, e não apenas acusar o povo judeu. Porque, se a gente olhar os trechos de Isaías, a gente vai ver, sim, Jesus sendo que ele viria para reinar, viria o Messias para reinar, para governar, para realmente tirar toda a opressão, mas a gente vê ali em Isaías 53 também, que fala de um Jesus que não tinha formosura alguma, de um Jesus que sofreria, de um Jesus realmente que passaria por muitos problemas, assim, que seria realmente castigado, que seria apedrejado, que seria sofrido. Então, se a gente olhar o povo judeu, ele pensava que viriam dois Messias, viriam dois salvadores, um que viria morrer, sofrer, mas outro que viria reinar. E aqui eu vou abrir um parêntese, para a questão, claro, é outro tema que o pastor Elisur pode explicar muito melhor depois, sobre essa questão do pré-milênio, do pós-milênio, do milenial, enfim, dessas questões, porque aqui, quando a gente olha, o povo judeu, ele olhava os trechos ali, principalmente de Isaías, ou do Antigo Testamento, e tinha um Jesus que viria, que a própria Bíblia demonstrava como um Jesus que iria sofrer pelos nossos pecados, mas outro que, em contrapartida, iria reinar. E o judeu, claro que esse mesmo texto, ele remete para a mesma pessoa. É o mesmo Cristo em tempos diferentes. Em tempos, sim, que Jesus já veio para sofrer, para pagar um alto preço pelas nossas vidas, ele veio para realmente nos dar salvação, porque era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Mas também o trecho bíblico fala sobre um reino, sobre um Jesus que virá reinar, que voltará e reinará. Então, assim, isso na cabeça do povo. Hoje a gente entende, através das escrituras, através dos estudos, a gente consegue compreender porque isso já aconteceu lá atrás. É muito fácil olhar para trás e ver a história e ver algo que aconteceu. Jesus já veio sofrer, e a Bíblia relata isso. Ele não veio ainda reinar, mas a Bíblia relata que ele sim virá reinar. Então, o povo judeu sempre na cabeça dele pensou que eram duas pessoas. Eram dois Messias, era como se tivessem duas pessoas e de fato é só uma. Jesus é o único que vai acontecer as duas coisas com ele. Já aconteceu uma, que foi essa questão do sacrifício dele por nós, mas a Bíblia também fala desse reino, desse Messias que irá reinar, que irá governar. E o povo de Deus espera esse. Tanto que, se tu perguntar para um judeu ortodoxo, ele vai sim dizer que Jesus veio, foi um bom homem, foi um profeta, foi alguém que fez o bem, mas ele não acredita nele como sendo o Messias. Ele acredita, sim, que ainda vai vir o Messias. Tanto que os judeus realmente até hoje esperam esse Messias, esse Messias governador, esse Messias revolucionário, que tirará a opressão e dará novamente a cara de Israel àquela nação poderosa, aquela nação realmente governamental, aquela nação que irá reinar. Isso vai acontecer, sim, com Israel. Para frente, a gente não sabe o período, mas vai acontecer. Então, quando os judeus olham para Jesus e veem Jesus se declarando o próprio Deus, eles acham isso uma tremenda blasfêmia. E daí, no versículo 34, ele rebate, né? Não está escrito na lei de vocês
Olha só que incrível. Jesus, o próprio Deus, a própria palavra, conhecedor da palavra, usa a própria palavra para responder. Eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se faço as obras do meu Pai, não acreditam em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creem pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então, olha que Jesus, mais uma vez, ele usando a palavra, fala: olha, se vocês não acreditam que eu sou o Messias, olhem para as obras, então. Olhem realmente para aquilo que eu estou fazendo e creiam que essas obras são do Pai, são divinas, são do Eterno. Porque Jesus aqui, ele está realmente colocando o pé direito, colocando realmente assim, olha, eu sou filho de Deus e ponto, eu sou o próprio Deus, eu vim amando do Pai, eu vim realmente ordenado cumprir um propósito de Deus. Então, ele aqui, de certa forma, Jesus não precisava de maneira alguma comprovar que ele era Deus, ele não precisava reafirmar isso, mas toda vez que ele usa, até ali no versículo, se a gente voltar novamente ao versículo 7, fala: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Toda vez que, eu já falei isso na aula passada, toda vez que Jesus está falando em verdade, eu vos digo, é uma confirmação, uma certeza, é algo que ele não, eu digo novamente, Jesus não precisa reafirmar que ele é a verdade, porque ele é a própria verdade. Mas quando ele fala, dá essa ênfase, é que a gente tem que prestar muita atenção mesmo, porque ele está reforçando que tudo aquilo que ele vai falar tem uma ênfase muito profunda, é algo que de fato, ele sendo a própria verdade, é ele que está falando. Tem até aquelas Bíblias, eu não sei se muitas pessoas gostam dessas Bíblias, mas eu acho muito interessante, não que a palavra de Deus não seja toda inspirada por Deus, mas tem aquelas Bíblias que usam, toda vez que Jesus fala, colocam em vermelho ou negrito. Isso para alguns eu acho interessante, porque dá uma ênfase do que Jesus está falando, é algo assim, opa, Jesus está falando, tem que prestar muito mais atenção. Claro que a Bíblia toda, ela foi inspirada pelo próprio Deus, mas eu acho interessante quando Jesus fala que fica em negrito, opa, aqui realmente é o próprio Deus que está falando, é Jesus saiu da boca de Jesus, eu acho interessante isso. Então, quando Jesus vê que eles não estão pela dureza do coração deles, não vão acreditar em Jesus, não vão aceitá-lo como Messias, então ele fala: beleza, vocês não vão me aceitar como Messias, então olhem para as minhas obras, olhem para aquilo que eu estou fazendo e creiam que essas obras vêm do meu Pai, vêm de Deus. Se vocês não creem que eu sou o Messias libertador da vida de vocês, creiam pelo menos que eu sou enviado de Deus e creiam nas minhas obras, nas obras que eu estou fazendo. E mais uma vez, eles tentaram prendê-lo, tentaram apedrejá-lo novamente. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram nele. Aqui, ele confirma a mensagem de João Batista como sendo o Messias. Então, aqui a gente vê nesse último ponto 3 pontos muito importantes, que a Bíblia confirma que Jesus é o Messias, que é essa afirmação ali, quando ele usa o Salmos 82 para rebater as acusações dos religiosos. O segundo ponto, os milagres confirmam que Jesus é o Messias. E agora o terceiro ponto, a mensagem de João Batista confirma que Jesus é o Messias. João Batista também era um religioso, alguém muito importante para o judeu, alguém realmente que tinha muito conhecimento e que todo o tempo estava apontando Jesus. Tudo que João Batista fazia apontava para o Mestre, apontava para Jesus. E aqui a gente vê, nessa conclusão,
no versículo 14, que novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. Então a gente vê nessa confirmação dos relatos de João Batista que as pessoas acreditaram no que João Batista falava a respeito do Mestre, a respeito de Cristo. E aqui me faz lembrar muito, a gente sim está falando do bom pastor, do pastor supremo, do pastor, realmente do primeiro pastor, do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, mas a gente também vê os pastores, ou podemos colocar aqui até como subpastores, aqueles pastores, aí eu falo de um pastor mais próximo a nós, no sentido de igreja, como o pastor Eliseu, o pastor Reginaldo, o pastor Rafael, ou outros irmãos que acabam levando outras pessoas ao conhecimento de Cristo. A gente vê esse ministério de João Batista, que sempre apontava para Cristo como sendo um subpastor, alguém realmente enviado por Deus para proclamar as boas novas de salvação, para apontar Jesus em tudo. Então, a gente vê João Batista fazendo isso. Tudo que ele falava apontava a Jesus Cristo. E as pessoas creem em Jesus através de João Batista, através dos relatos que ele falava. E é interessante, com isso eu termino, que é a nossa missão, é apontar Jesus o tempo todo, é apontar tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente vive, tem que apontar Jesus o tempo todo, tem que realmente nos direcionar a Jesus Cristo o tempo todo. E João Batista, ele era um homem tanto que quando Jesus foi batizado por João Batista, então a gente vê aquela voz do céu que fala: eis aqui o meu filho amado em quem tenho prazer. E com certeza aquelas pessoas que estavam ali, porque Jesus não foi batizado sozinho, estavam ali naquele ambiente, viram isso e testificaram de Jesus sendo o próprio Deus, sendo esse filho amado de Deus. E João Batista o tempo todo apontava isso. Então é a nossa missão também. É a nossa missão apontar Jesus o tempo todo para que, assim como aconteceu com João Batista, as pessoas possam olhar para nós e dizer: realmente tudo que o Adel, o seu Valdemar, tudo que o Davi, tudo que a Igreja Bíblica de São Leopoldo falava a respeito de Cristo era verdade. E aqui é interessante que João não fez nenhum sinal, é como se João não fez nenhum milagre, não fez nenhum milagre mirabolante. Ele só apontava a Jesus, ele vivia Jesus. Ele entendia que Jesus era o Senhor e Salvador da vida dele, e tudo que ele fazia apontava a Cristo. Então, a gente não precisa fazer nenhum milagre, não precisa ficar fazendo aquele sensacionalismo espiritual. Hoje é o dia da cura, hoje é o dia do milagre. Não, o milagre já chegou, eis que é chegada a hora. E em que Deus busca os verdadeiros adoradores, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, a nossa missão aqui não é fazer sinais e prodígios para que as pessoas venham a Cristo através disso. Olha, lá naquela igreja a pessoa foi curada, a pessoa que era cega foi curada. Isso pode acontecer sim, se Deus o quiser. Se o poder de Deus se manifestar, e isso acontecer porque foi propósito de Deus, mas não porque nós somos poderosos, nós somos santos, nós somos mais achegados a Deus, não, porque o propósito de Deus se cumpriu através desse milagre. Mas o nosso propósito aqui é pregar o evangelho, é mirar, é focar, é realmente direcionar as pessoas a Cristo. Foi isso que João Batista fez. E com certeza é maravilhoso quando alguém chega para nós e fala: nossa, o que realmente tu falava de Jesus, o que tu vivia de Jesus, o que tu realmente pregava de Jesus, eu vi na tua vida, e isso era verdade. Eu creio em Jesus através disso. E com certeza a gente tem muitos relatos, se a gente fosse abrir para todo mundo falar, com certeza a gente tem muitos relatos de pessoas que a gente compartilhou do Evangelho e que conheceram a Cristo através das nossas vidas. E isso é interessante, isso é o que mais realmente nos alegra, né? É chegar no final da nossa caminhada e dizer como Paulo, né? Completei a carreira. Deixa até me fugiu agora
Não sei se alguém lembra do versículo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, isso é maravilhoso quando a gente chega no fim da jornada e entende, né? Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Com certeza, João Batista, ele ficou feliz em entender isso, né? Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira dele, que a carreira dele era propagar o evangelho, era falar, apontar Jesus o tempo todo, e guardou a fé. Então, com isso eu termino. Tá? Se alguém quiser fazer algum comentário do que foi falado, algum esclarecimento, então fica aberto aí. E muito obrigado desde já pela participação, pela oportunidade. E com certeza foi algo assim que muito, muito maravilhoso. Realmente, quando a gente se volta para a palavra, para ouvir, para conhecer, para ler mais, Deus fala profundamente conosco, né? Então, se alguém quiser falar algumas palavras finais aí, pode, sinta-se à vontade. Então, vou pedir para o seu Valdemar ali fazer uma oração. Estou com saudade do meu sogro. Agora a gente não está mais um lado um do outro, a gente vai ficar uma semana longe. Pedir para ele nos despedir em oração aí, que a gente tenha um domingo abençoado e desde já desejo um feliz ano novo a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem vai viajar, boa viagem. E cuidem-se e nunca se esqueçam, tá? Que Jesus realmente é o nosso bom pastor e ele sempre vai cuidar das nossas vidas, sempre vai estar realmente nos segurando com a sua mão direita, nos protegendo, nos livrando de todo mal e que ele nos ama. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Seu Valdemar? Agora me ouvem? Sim. Tá, então é que até eu me achar aqui foi difícil. Então vamos orar. Obrigado, ó Pai, por esse momento especial que passamos, dando a tua palavra, aprendendo mais de ti, ó Pai. A tua palavra como está escrito, nos ensina, nos exorta, nos anima, nos corrige, nos mostra o caminho pelo qual tu desejas que nós estejamos andando, ó Pai, que possamos ser fiéis a ti, obedientes a ti, submissos ao teu querer, e que nós não sejamos aqueles que duvidam daquilo que nós ouvimos e aprendemos da tua palavra, que é a verdade, mas que isso seja algo que realmente nos alimente e que seja que dirija nossas vidas, nossos passos, e que possamos estar sempre, Senhor, querendo e desejando aprender mais e mais de Ti, conhecendo mais e mais de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela vida do Adiel, obrigado pela vida de cada um que participou desse momento. Esteja nos dando um bom restante de dia abençoado pelo Senhor e nos preparando para logo mais estarmos celebrando com o Senhor na hora do culto também. Esteja conosco, nos abençoando ainda nesse dia. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Bom domingo a todos, bom churrasco para quem vai fazer. Bom domingo a todos.